A igreja que você congrega está focada no reino de Deus? Tem transparência? Tem lucidez? Seu líder é transparente com você? Sua liderança é transparente com você? Você sabe de fato o caminho que eles andam? E eles sabem de fato o caminho que você anda? Vocês estão em comum acordo? Ou está cada um de um lado e vocês quase não se vê? Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos que estão assistindo essa transmissão. Estamos ao vivo num outro aplicativo e estamos gravando também para o nosso canal do YouTube. Já quero pedir para você que acompanha o nosso conteúdo, que acompanha nossa plataforma, que tem acompanhado não só os estudos bíblicos, mas também tem acompanhado o conteúdo que a gente coloca, que nós estamos colocando nos outros vídeos curtos. Quero pedir para você que, se você tem sido edificado, se você tem sido escutado e até tocado pelas mensagens que nós estamos transmitindo, quero pedir a sua ajuda compartilhando essa transmissão, marcando as pessoas nos comentários, colocando esse conteúdo à disposição de mais pessoas. Gostaria de fazer esse pedido a vocês que estão ao vivo aqui com a gente: Ivo Ferreira, Eduardo, Meire, Rafael, Rúbia, todos vocês que estão ao vivo aqui com a gente. Quero mandar um abraço e deixar aqui a minha oração. Daqui a pouquinho, antes da palavra, nós já vamos fazer a oração. E também você que está acompanhando a gente pelo canal, pela outra plataforma, pelo nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para poder sempre receber os nossos conteúdos e os nossos vídeos, tá bom? Então pega esse link, copia ele e manda no grupo do WhatsApp da sua igreja, manda no grupo do WhatsApp da sua família, mande para alguns amigos que você conhece, seus familiares, e envie essa mensagem. Bom, hoje nós vamos falar algo muito importante dentro da palavra de Deus, dentro da mensagem de Deus. Lembrando, eu gosto sempre de falar, porque como nós estamos ao vivo em outra plataforma, nós não fazemos essa transmissão ou esses vídeos em busca de dinheiro, em busca de oferta, em busca de donativos. Não, tá bom? Então, fique despreocupado, porque essa aqui não é uma transmissão onde nós vamos revelar o seu RG, revelar o seu CPF e nem pedir dinheiro para você através dessas plataformas, tá bom? Então, estamos aqui totalmente dispostos e disponíveis, estou disposto e disponível para que o Espírito de Deus queira falar na tua vida, queira falar para você, queira falar ao teu coração. É um apanhado de comentários bíblicos, lendo a Bíblia junto com você. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus e juntos nós vamos absorver aqui um conteúdo muito bom para fortalecer os nossos pés, para fortalecer o nosso caminho em Deus, a nossa caminhada em Deus, tá bom? Então esse é o propósito. Então fique despreocupado, porque não é uma transmissão para pedir presente, não é uma transmissão para pedir dinheiro, é uma transmissão onde eu me coloco à disposição de Deus, para que através da Bíblia, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, fale ao teu coração, te dê um destino, te dê uma vamos dizer assim, uma direção para que você tome uma decisão pautada na vontade de Deus, tá bom? Então, antes de começar a leitura da palavra, e espero que você tenha entendido essa pequena introdução, compartilha aí com a galera, compartilha aí com o pessoal, compartilha essa transmissão nos grupos da igreja, nos grupos de WhatsApp, e vamos orar agora, fim de tarde, começando uma noite. Não sei como é que você está, não sei como é que está o seu coração, não sei como é que está a sua vida, mas talvez você, meu irmão, minha irmã,
esteja precisando da ajuda de Deus, esteja precisando do toque de Deus na tua vida, esteja precisando que Deus fale com você. Então vamos orar, pedindo para Deus falar conosco nessa tarde ou nessa noite, nesse início de noite, em nome de Jesus. Santo Deus, o Senhor é rico em misericórdia e nós só estamos vivos por causa do teu amor, essa é a verdade. Não há mérito nenhum, nem para nós existirmos, porque nós pecamos, nós somos falhos, nós erramos diante de Ti, diante das pessoas, machucamos pessoas, entristecemos o Teu Espírito. Essa é a bem da verdade. Nós somos seres humanos e somos falhos. Só que eu sei que o Teu amor e a Tua misericórdia, ela nos mantém de pé e nos mantém vivo. E nós queremos nessa tarde que o Senhor fale conosco. Talvez essa pessoa que está assistindo esse vídeo, esse estudo, essa leitura bíblica, esteja precisando ser tocado por Ti, esteja precisando ser tocado pela Tua presença. Então, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha tocar na vida dela, venha dar a ela uma direção, venha dar a ela um pensamento, sabe, vindo do Teu altar. Perdoa, limpa, dê paz e enche esse meu irmão e essa minha irmã com a Tua presença, através da Tua palavra e através do Teu Espírito, Pai. Me coloco aqui totalmente à disposição da Tua presença e que o Senhor venha tocar na minha vida e na vida de todos que estão assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você crer nessa oração, escreve aí nos comentários, amém. Se você crê que você pode ser abençoado ainda hoje, coloca aí nos comentários desse vídeo, amém, eu creio, amém, eu creio. Gente, nós queremos pegar aqui 6 lições da igreja primitiva ou da primeira igreja, 6 lições de oração, de como fazer uma oração e de entender o porquê que serve a oração ou para que serve a oração. 6 lições da primeira igreja, da igreja de Atos dos Apóstolos. 6 lições de oração para a nossa vida, se espelhando na igreja de Atos dos Apóstolos, se espelhando na primeira igreja, quando Jesus deixou os seus discípulos a cargo de levarem, com a função de levarem a mensagem para todo mundo. E por isso nós estamos aqui. Nós somos frutos dessa igreja, frutos da oração de Jesus e frutos da oração dessa igreja. A gente não pode negar isso. Nós somos frutos da oração de irmãos que lá atrás um dia orou por nós que hoje acreditamos em Jesus. Somos frutos de oração da mãe, do pai, das pessoas que gostam da gente, dos tios. E você não pode negar isso. Não é verdade? Você foi abençoado com a oração da sua mãe. Talvez você hoje está desviado do caminho de Deus, está fora do caminho de Deus, mas o teu coração arde e queima em querer voltar para a presença de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Esse desejo, essa vontade de voltar para a presença de Deus, para o caminho de Deus, são as orações de familiares, dos seus pais, da sua mãe, de amigos, de pessoas que oram por você, pedindo para Deus tocar no teu coração para você voltar para a presença de Deus. E também você que está no caminho de Deus, você que não está desviado, mas está no caminho de Deus, você também é fruto de oração. Você vai, trabalha, volta, corre risco o dia todo e nada acontece com você porque Deus cuida de você, porque tem gente orando pela tua vida, pela tua causa, pela tua família. Vocês entendem isso? Então nós vamos pegar o exemplo de oração, de como, lições sobre oração, lições sobre orações, para poder ter vitória na nossa vida.
entender que as nossas orações elas podem alcançar o coração de Deus. Então, 6 lições de oração da igreja primitiva, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do verso 23 ao 31. Eu vou fazer a leitura aqui da Bíblia e vai acompanhando aí com a gente. Se você tiver uma Bíblia, pega ela aí, uma Bíblia. Eu utilizo aqui a nova tradução da linguagem de hoje, mas se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, pega ela, deixa anotado, ou então depois faz a leitura, mas presta atenção nisso aqui que nós vamos ler. Quando Pedro e João foram soltos, eles voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo tinham dito. Lembrando que Pedro e João estavam presos. Eles estavam presos. Eles tinham sido presos. E foram soltos porque a igreja estava orando. Porque os irmãos estavam orando. Você pode estar preso agora em sentimentos ruins, em ações ruins. Mas você vai ser solto. Porque nós vamos orar e vai ter mais gente orando, tua família está orando, os servos e as servas estão orando por você. Contou tudo. Assim que eles ouviram, adoraram todos juntos a Deus, dizendo o seguinte: olha a canção deles. Olha a música que eles entoaram do fundo do coração. Olha a canção deles. Olha a adoração deles. Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falastes por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse o seguinte: porque as nações pagãs estão furiosas? Porque os povos fizeram planos tão horríveis, tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. Ou seja, eles fizeram uma canção reconhecendo a presença de Jesus no meio deles, no meio deles. Você reconhece que o Senhor Jesus está com você? Você reconhece que ele está vivo, que ele ressuscitou? Você reconhece? Bom, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolhestes para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo poder da tua vontade já havia resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha só, hein? Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, olha o que eles estão fazendo contra nós, olha o que eles estão fazendo contra nós. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Aí, quando terminaram de fazer a oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, sacudiu. Uma coisa sobrenatural aconteceu naquele lugar. E nós vamos entender essa oração. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, não pararam de falar, não obedeceram aos homens, olharam para Jesus, olharam para o Senhor Jesus, olharam para o alvo, olharam para a cruz, olharam para Jesus. E nós vamos extrair daqui, desse texto, 6 lições. 6 lições de oração que essa igreja fez, que esses irmãos fizeram, que esses servos e foram bem-sucedidos e alcançaram o resultado. Porque nós somos resultado dessa oração. Porque através deles anunciarem corajosamente
a Jesus. Esse evangelho nos alcançou geração, 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 e hoje nós estamos aqui servindo a Jesus. Você quer ter resposta às suas orações? Você quer ter resposta de Deus em suas petições, em suas causas? Tiago diz: vocês pedem, mas não recebem, porque não sabe pedir, porque pede mal. Então nós vamos aqui nessa noite, nesse estudo, extrair 6 lições de oração dessa igreja que orou por nós. Jéssica Gomes, boa noite. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Bom, primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós precisamos contar aos nossos irmãos o que está acontecendo e pedir ajuda de oração. E você pode até falar que não, eu não posso pedir, eu não posso falar, eu não posso expor a minha vida. Não. A gente não está falando de você expor a sua vida, a gente está falando de você contar o que está acontecendo com você e pedir ajuda. Em Atos 4, versículo 23, está escrito: e eles foram soltos, e quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Desde o princípio, o Senhor Deus disse que não era bom nós ficarmos sozinhos. Desde o início, gente. Desde o início, Deus já deixou bem claro para nós que não era bom ficarmos só. Que não era bom ficarmos sozinhos. Que não é bom lutarmos sozinhos. Que não é bom batalharmos sozinhos na nossa luta, na nossa batalha ou no nosso dia a dia. Desde o início. E nós precisamos da companhia dos outros, dos nossos irmãos, daqueles que estão na mesma fé, daqueles que têm o mesmo pensamento, daqueles que acreditam no que a gente acredita, daqueles que seguem rumo ao céu, estão focados em Jesus. Eu estou falando desse tipo de pessoa. Estou falando de pessoas que estão com o mesmo pensamento que você. Então nós precisamos da ajuda uns dos outros. Não é verdade? Porque nós enfrentamos uma guerra espiritual. Nós enfrentamos uma batalha espiritual. Nós enfrentamos uma luta espiritual todos os dias. E eu pergunto a você, como que você luta sozinho essa guerra? Como que você cai para dentro dessa luta que, aliás, é involuntária e você acaba caindo nela? Como que você lidar com ela sozinho? Hein? Como? Como que você faz isso? Sozinho não dá, gente. Precisamos de Jesus e precisamos uns dos outros. Não é vergonha você pedir oração para ninguém. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou fulano, eu sou ciclano. Ei, não é vergonha você pedir ajuda. Aliás, quero aproveitar aqui com toda essa gente assistindo ao vivo com vocês e peço, orem por mim, orem pela minha família, orem pela minha esposa, orem pela minha casa. Eu preciso de oração, da oração de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. E nós precisamos uns dos outros. Pedro e João saiu da cadeia e contou tudo. E contou qual era o planejamento dos líderes, o que eles iriam fazer com eles, como que eles estavam planejando e até do seu sofrimento, da sua angústia, de como foi aquela experiência. Não dá para vencer as coisas sozinhos. É necessário sermos humildes e contar as nossas necessidades uns para os outros. Como está em Romanos 12, 13. Romanos 12, 13 está escrito isso.
E o que podemos observar é que a igreja primitiva, ela vivia isso na prática. A primeira igreja, ela vivia isso na prática. Era um ajudando o outro em oração. Era um amando o outro. Era um orando um pelo outro. Era um vendo não só a necessidade deles uns dos outros, mas também vendo a presença de Jesus uns nos outros. Quando Pedro e João foram soltos, é lógico que eles foram procurar os irmãos da igreja para falar o que estava acontecendo. E em Atos 4:23 nos ensina que devemos abrir o nosso coração e contar. É difícil falar, mas é verdade, contar as nossas angústias para aqueles que estão no mesmo propósito. Você primeiro precisa entender isso. Estar no mesmo propósito. Os irmãos da sua igreja, as pessoas que caminham contigo na fé, estão no mesmo propósito de Jesus? Você está focado em Jesus? A igreja que você congrega está focada no reino de Deus? Tem transparência? Tem lucidez? Seu líder é transparente com você? Sua liderança é transparente com você? Você sabe de fato o caminho que eles andam? E eles sabem de fato o caminho que você anda? Vocês estão em comum acordo? Ou está cada um de um lado e vocês quase não se vê? É difícil abrir o coração para quem não tem relacionamento e não tem vínculo. É difícil abrir o coração para quem chega para você e fala dos outros. Que fulano fez, que ciclano fez, que beltrano fez. Como é que você vai abrir o coração para uma pessoa dessa? Se ele está falando dos outros, você pode presumir que ele vai falar de você. Mas será que no meio de tanta gente assim, você não encontra gente transparente que tem, além de lisura, né, coisa certa, além de correr pelo certo, são pessoas de confiança? Eu duvido que você não tenha pelo menos um amigo de confiança, que não conte as coisas nem para companheira dele, ou amiga de confiança que não conte nem para o companheiro, que não conte as coisas que os outros falam, que eu digo, que compartilhe, né? Uma angústia. Se você tem um amigo assim, preserve e peça ajuda para ele. Se você estiver precisando de ajuda. E com essa lição no nosso coração de pedir ajuda um para os outros, a gente precisa de Deus, entender que Deus está nisso. E precisamos também das pessoas. Precisamos dos nossos irmãos em Cristo. E nós precisamos encontrar isso no seio da igreja, no meio dos irmãos de fé, que estão no mesmo propósito, estão na mesma fé. Essa primeira parte é essa. Essa segunda parte aqui, a igreja primitiva ou a primeira igreja se uniu em oração. Preste muito bem atenção nisso. Está em Atos 4:24. Deixa eu ler aqui. Atos 4:24. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus e fizeram aquela oração. Todos juntos levantaram a voz a Deus. Todos juntos, assim que ouviram a angústia de Pedro, o processo que Pedro estava passando, ou o que estava por vir, a igreja de perseguição, de luta, assim que eles ouviram isso, eles se juntaram para adorar a Deus. Assim que ouviram isso, eles se juntaram
para cantar louvor a Deus. Assim que ouviram isso, eles se juntaram para falar de adoração, para cantar. Eles não se juntaram para reclamar, para fugir, para se entristecer. Não, eles se juntaram para reconhecer que Deus estava na vida deles. Eles se juntaram, se uniram. Um deu a mão pro outro, falando, então é isso, então vamos orar, vamos adorar, vamos fazer isso tudo junto, vamos passar por esse processo junto, vamos adorar, vamos se unir em oração. Será que quando se levanta um problema contra um irmão na sua igreja, ou alguém da sua família, que não precisa ser da sua igreja, mas alguém da sua família, precisa de oração, você chega no grupo da igreja e coloca o nome dessa pessoa em oração? E quando colocam, quando não parte de você, mas quando colocam, você realmente ora por essa pessoa? Você realmente se dedica em oração por aquele nome que colocaram lá no grupo do WhatsApp da tua igreja? Você realmente para um pouco do teu tempo e fala, Deus, eu preciso orar por fulano de tal, que é parente da irmã tal, e ela tá pedindo oração por causa disso, ele tá no hospital, ela tá no hospital, ou ela tá passando um processo no casamento, Senhor, será que você para orar por essa pessoa? Você sabe o resultado disso? Isso dá um resultado, igreja, você tem noção, mano, você não tem noção do resultado que a nossa união traz quando nós realmente oramos com força, com fé e unidos. Ah, você não tem noção de como é o resultado, de qual é o resultado, você não tem noção. Meu Deus do céu, o resultado é tremendo. O resultado é maravilhoso. Você já orou por alguém? Um grupo já uniu alguns irmãos e colocou um propósito e colocou uma pessoa em oração e orou mesmo com fervor? Quando a igreja se une para orar, ninguém segura. Deus levanta do trono e fala, meus filhos estão unidos. Meus servos estão unidos orando. Se 2 ou mais pessoas concordarem acerca de um pedido, é feito. A igreja se uniu em oração. Outra coisa aqui. Opa. Tá tudo aqui. Deixa eu colocar aqui 2, 3. Deixa eu colocar aqui no 3. Deixa eu só voltar aqui, gente. Colocar a imagem aqui. É o 3. 3. Olha só que importante. Aqui. A igreja tem a oração como uma arma de guerra. A igreja tem a oração como arma de guerra. A oração da igreja era a arma que eles tinham. Ó, isso está registrado no 24, no capítulo 4, 24. Deixa eu só ler para vocês aqui. Na parte B. Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo ao nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: os seus reis se prepararam e os governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus, contra o Messias que ele escolheu. Uma guerra.
Uma guerra, uma guerra. E como que a gente utiliza a oração como uma arma de guerra, guerra espiritual, não contra os outros? Porque nós sabemos que a nossa guerra, que a nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne e contra o ser humano, mas sim contra principados e potestades. Primeiro você precisa entender que é uma guerra. Quando se levanta algo contra a tua casa, contra a tua família, está se levantando uma guerra. E a melhor arma para você batalhar nessa guerra é a oração. A melhor arma. A melhor arma. Ó, o que chama atenção nessa oração, né, que participou ali Pedro, João e a igreja, que foi feita ali de forma unida, foi uma só oração. Eles oraram de forma unânime, foram juntos na mesma oração. É que eles começaram essa oração reconhecendo a grandeza de Deus, a grandeza do Deus Todo-Poderoso, a presença de Deus naquele lugar, a existência real do Senhor Jesus. Eles começaram a oração reconhecendo isso, e isso é princípio. Isso é princípio de oração. Não dá para começar nenhuma oração sem reconhecer quem está ouvindo você, que é o próprio Deus. Não tem como começar uma oração pedindo: me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Não, calma. Antes de pedir, comece a oração reconhecendo a grandeza de Deus, o que Ele tem feito por você, o amor dEle, a misericórdia, a bondade, os livramentos, o tamanho dEle, a grandeza dEle e a existência real do Senhor Jesus. Começa uma oração, aprende essa lição. Tem que ser a lição. Para usar a oração, para ter a oração como uma arma de guerra contra as guerras espirituais, contra principados e potestades, você primeiro precisa reconhecer na oração, de princípio, logo no início, o tamanho do Senhor Deus. Reconheça. Outro fato importante nessa oração é orar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a promessa de Deus. Reparem, entendam bem que eles citam uns salmos quando eles estavam orando. Olha lá. Eles reconhecem, olha lá. Porque as nações pagãs ficaram furiosas. Por que as nações ficaram furiosas? Porque os povos fizeram planos tão idiotas, tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus, contra o Messias que ele escolheu. Ou seja, eles durante a oração, eles mencionaram uma promessa. Eles mencionaram a Escritura. E você só vai ter conhecimento de algumas das 8.000 promessas descritas na Bíblia. Você só vai ter conhecimento dessas promessas se você ler a Bíblia. E você só vai fazer uma oração baseado na palavra de Deus se você souber qual é a palavra de Deus. E aí eu pergunto para você: você tem o hábito de ler a Bíblia? Você tem o hábito de ler as Escrituras? Ou quando você acorda de manhã, você vai ouvir o que todo mundo está falando para você no WhatsApp? Ou a primeira coisa que você faz quando acorda é dar uma olhada, um bizu nas redes sociais? Ou você é daqueles que a primeira coisa que você faz, a primeira coisa que você faz, ou a primeira coisa que você faz quando você
Acorda é ler. Ler a palavra de Deus. Hein? O que você faz? Deixa eu dar um comentário aqui. Meu irmão, é Hicks. Orar por ele. Orar por ele. Assim como eu estou orando pelo meu filho. Viu, Hicks? Orar por ele. Orar por ele. Devemos orar por ele. Nós vamos vencer essa guerra juntos, meu irmão. Nós vamos vencer através da oração, baseado na promessa. E é bom até pegar isso como exemplo. Vamos supor que você tem alguém da sua família que precisa de uma ajuda, que precisa ser salvo. Como que você vai orar por ele? Qual é a promessa que você tem de Deus para a vida desse teu familiar? Tem uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Então, como que você deve orar? Como que eu devo orar por esse familiar meu? Como que você deve orar por esse seu familiar? Primeiro, engrandeça Deus. Engrandeça Deus. Exalte, exalte, exalte. E depois que você exaltar, mencione essa promessa e fale: Senhor, a tua palavra diz que se eu crer no Senhor Jesus, eu e a minha casa, nós seremos salvos. E aí nessa quarta lição, gente, nós aprendemos aqui que nós devemos orar. E a oração, ela é uma arma de guerra, uma arma para vencer os ataques do inimigo nessa guerra que a gente vive, com o inimigo tentando levar nossos filhos para as drogas, com o inimigo tentando levar o nosso casamento à ruína, com o inimigo tentando acabar com a nossa fé. Nós devemos exaltar Deus e devemos orar baseado no que Ele prometeu para nós. Qual é a promessa que Deus fez para a tua vida? Qual é a promessa que Deus fez para a tua casa? Nessa terceira lição, nós precisamos observar isso. Na quarta lição, gente, nessa quarta lição, nós precisamos compreender o seguinte: que a igreja primitiva, ela buscava ousadia e poder. A igreja primitiva buscava ousadia e poder. Ousadia e poder. E isso está descrito em Atos 4:29. Atos 4:29. Vamos lá. Agora, Senhor, olha para a ameaça que eles estão fazendo para nós. Senhor, olha a oração deles. Agora, Senhor, olha para o que eles têm feito contra nós. Olha para essa nossa situação e como o inimigo tem atacado a minha casa, minha família, Pedro, João. Olha só o que eles estavam orando. Senhor, olha bem para a ameaça que nós estamos sofrendo. Olha, Senhor, olha para isso. E dê aos teus servos coragem, confiança para anunciar de forma que tenhamos ousadia para anunciar a tua palavra corajosamente. Eles pediram ao Senhor coragem, ousadia para enfrentar o problema. Quarta lição que nós precisamos aprender com a igreja primitiva é pedir coragem, pedir ousadia, pedir determinação para cumprir a nossa missão.
É lógico que aqui eles estão falando em levar a palavra. Mas talvez esse seja o seu problema. Você é uma pessoa que é vocacionada a levar a palavra, mas não tem coragem de pregar, não tem coragem de anunciar, não tem coragem de insistir, não tem coragem de mudar, não tem coragem de cumprir a determinação que Deus fez ou que Deus mandou você fazer. E talvez você tenha enterrado esse talento maravilhoso que Deus te deu de levar a palavra por falta de coragem. Mas talvez você que está vendo esse vídeo, você precisa de coragem. Deus te prometeu algo grandioso e você ainda não tomou posse porque não tem coragem. Não tem coragem de entregar um currículo, não tem coragem de abrir um negócio, não tem coragem de casar, de sair da vida errada e ir para um casamento maravilhoso com a sua esposa e até hoje você enrola ela ou enrola ele, mas vive como vida de casado. Talvez você não tenha coragem de mudar, de dizer não para as drogas, de dizer não para as coisas erradas. Talvez você não tenha coragem de parar de mentir, de parar de ver pornografia, de parar de fazer besteira. Talvez você não tenha coragem de sair de onde você está para viver uma vida abençoada. Talvez você não tenha coragem disso. E talvez o que está faltando para você é coragem. Nesse caso, eles pediram coragem para anunciar o evangelho. Mas você quer coragem para quê? Você quer ousadia para quê? Para ser um bom marido? Para ser uma boa esposa? Para largar as drogas? Você quer coragem para largar as drogas? Veja que eles pediram isso juntos. E Deus deu para eles. O resultado, já falei, somos nós. Mas será que você não tem ninguém que possa te ajudar em oração em relação a isso? E você possa falar para essa pessoa: meu irmão, eu preciso de coragem para mudar. Ora, vamos orar junto. Para que Deus me dê essa coragem. Tudo junto. Quando nós oramos juntos, nós alcançamos a vitória. Eles pediram coragem. Coragem. Coragem e ousadia. Coragem e ousadia. Guarda isso. Quarta lição. Pedir coragem, buscar ousadia. Quinta lição. Deixa eu mudar aqui. A quinta lição é a igreja orar crendo. Crendo. Colocando todas as suas expectativas e a sua fé na presença de Jesus. Orar crendo. Orar crendo. Orar crendo. Versículo 30 do capítulo 4. Estende a mão para curar, a fim de, por meio do poder do teu dedicado Jesus, milagres e maravilhas sejam. Ora, acreditando, tendo certeza, e coloca as suas expectativas, a sua esperança que vai acontecer nele, em Jesus. Aí eu oro a Jesus, eu oro a Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai acontecer. Olha só, detalhe, que a oração deles não era um pedido de vingança contra aquelas pessoas que perseguiam. Pode ver, eles não pediram que matasse quem estava perseguindo eles, não pediram que Deus descesse fogo do céu contra eles, não pediam a Deus que Deus deixasse aqueles caras que estavam perseguindo eles, que prenderam Pedro, João,
aleijados. Não falaram para Deus pesar a mão neles, não. Eles pediam milagres e maravilhas. Ou seja, eles pediam que Deus promovesse o bem-estar de todos ali. E lógico que até quem estava perseguindo ou o familiar deles seriam atingidos com essa oração, ou seriam tocados com o poder de Deus. Consegue compreender isso? E quando nós pedimos o que está alinhado com a vontade de Deus, Ele faz. Agora não adianta você pedir algo que não está alinhado com a vontade de Deus. A quinta lição aqui é essa: orar acreditando e colocar as expectativas em Jesus. Ou seja, que Jesus promova, que o Senhor promova milagres e maravilhas. Mas não para se aparecer ou pedindo milagre mesmo para o bem-estar das pessoas. Olha lá, eles oravam pedindo a manifestação do poder de Deus. Crendo nisso, será que você pede a Deus que manifeste? Eu gostaria muito que você comentasse aí como que você ora. Você ora pedindo que Deus se manifeste no teu problema, na tua situação, mudando a tua vida? Assim é o nível da tua oração? É dessa forma que é a sua oração? Eles estavam prontos com o coração receptivo. O coração aberto, gente. O coração, a mente aberta para viver o que tinha de extraordinário no céu. Por isso que eles oravam, eles estavam abertos, gente. Deus fizesse o extraordinário no meio deles, e acontecia. No entanto que com tanta coragem, Paulo ressuscitou uma pessoa, a sombra de Pedro curava, quem chegava doente ali era abençoado. Por quê? Porque essa era a oração de todos. Esse era o foco da igreja. Esse era o foco de todos. Orar acreditando, pedindo um milagre. Pedindo um milagre. Será que a gente tem orado dessa forma? Será que nós temos pedido um milagre coletivo? Ou vingança? Ou será que as nossas orações são verdadeiramente frutos de vinganças e amargura por ter alguém prejudicado a gente ou está prejudicando a gente? Será que no fundo, as nossas orações não carregam restinhos de ressentimentos e vingança contra os outros? Será que temos colocado as mãos sobre as pessoas doentes com convicção delas serem curadas? Será que nós estamos cumprindo essa oração nessa quinta lição? Será, gente? Será? Então, guarda essa quinta lição. Orar acreditando no milagre, certeza do milagre, sem ressentimento algum. Não ora para sair de um problema querendo que Deus faça mal para a pessoa que te colocou no problema. Faz isso não. Deus não vai ouvir. E a sexta lição, gente, é bem simples e é importantíssima. A igreja, ela foi revestida de poder. A igreja primitiva foi revestida de poder. A sexta lição é buscar o revestimento do Espírito Santo através da oração. Através da oração, nós precisamos buscar o revestimento do Espírito Santo. Atos 4:31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, gente, tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com coragem a palavra de Deus.
revestidos do poder, revestidos do Espírito Santo. Quando você termina de orar, você percebe que você está revestido do Espírito Santo? Quando você termina de orar, você percebe que está cheia do Espírito Santo? Quando você termina de orar, você percebe que Deus encheu o teu coração com a presença dele? Sim ou não? Quando você termina de orar, uma busca ali pela presença, Deus me enche, Deus enche a minha vida com a tua presença. Você sente que Deus encheu a tua vida com a presença dele? Você percebe isso? É perceptível para os outros também? Ou você começa também a ver Deus nos outros? Porque você só vai perceber que Deus encheu a tua vida quando você perceber que Deus encheu a vida do teu irmão. Quando você perceber que Deus encheu a vida do teu irmão, é sinal que Deus encheu a tua vida com a presença dele. Quando você começa a ver Deus na vida do teu irmão, presta bem atenção nisso. É sinal que você está cheio de Deus. Se você entender isso, depois de orar, você vai ver Deus na tua vida. E eu termino aqui. E mais uma vez eu peço a você, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa transmissão e busque ser cheio de Deus. Busque ser cheio. Agora você tem 6 lições. 6 aprendizados, no mínimo, nesse trecho da palavra de Deus, de Atos 4, do 23 ao 31, sobre a oração da igreja primitiva. Compartilhe essa transmissão. Comente aí. Envie para outros amigos. Envie no WhatsApp da sua igreja. Se a tua igreja está desunida, manda essa mensagem. Se você percebe que a tua igreja está desunida, tá cada um para um lado, farinha pouca, meu pirão primeiro, a sua igreja não vai crescer. Porque o segredo do crescimento da igreja é a união dos irmãos. Os irmãos estão desunidos, esquece, a igreja não cresce. Se tua família está desunida, esquece, tua família virou alvo fácil do diabo. Se teu casamento você não é unido com a tua mulher, esquece. Teu casamento tá alvo fácil de amantes, de prostituição e de outras coisas. Se os seus filhos não são unidos, esquece. São alvo fácil. São alvos fáceis do ataque do inimigo. Uma família unida resiste ao inimigo. Uma igreja unida resiste ao diabo e alcança milagres. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.